Dito isso, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Daremos continuidade à nossa série de sermões, expondo os primeiros 11 capítulos de Gênesis. E hoje finalizaremos o capítulo 3. Falaremos sobre as consequências do pecado. Gênesis capítulo 3. Vou pedir para que você que encontrou se coloque de pé para que nós possamos ler a palavra em reverência ao Senhor nessa noite. A partir do verso de número 8, Gênesis capítulo 3, a partir do verso de número 8. Assim diz a palavra do Senhor: ouça com bastante atenção e com fé o que o Senhor falará aos nossos corações. Ao ouvirem a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, e eu a comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou, e eu a comi. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar o homem fora, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, soberano, rogamos, Deus, a tua presença sobre nós nessa noite, e que o Senhor nos direcione a ouvir a tua voz através da tua palavra, e nos dê um coração capaz de obedecê-lo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Pode se sentar. Na semana passada, nós começamos a expor o capítulo 3 de Gênesis, e nós vimos como o pecado, ele se origina através da tentação trazida pela serpente.
nós falamos como o problema do pecado não é uma questão comportamental. A questão que envolve o pecado não é que nós fazemos coisas ruins, mas o problema do pecado, a origem do pecado está em nosso coração. Nós desejamos, nós amamos, nós almejamos coisas mais e os nossos comportamentos seguem o nosso coração. O pecado, as nossas ações simplesmente refletem aquilo que está lá dentro do nosso coração. Os nossos desejos, os nossos amores, as nossas vontades desordenadas e as nossas ações e reações simplesmente seguem o que está no nosso coração. E nós vimos que, então, o pecado ele entra no mundo perfeito de Deus. E que a entrada desse pecado no mundo, ele tem consequências sérias. Consequências das quais nós experimentamos até hoje. Alguns chamam essas consequências de rupturas ou alienações causadas pelo pecado, que surgiram justamente em consequência da presença do pecado na boa criação de Deus. Essas rupturas ou alienações distorceram o bom mundo criado pelo Senhor. Com a entrada do pecado, agora o ser humano ele está numa condição de completa corrupção. Isso não significa que o ser humano passa a ser tão mal quanto ele poderia ser, mas simplesmente que, em sua completude, todos os aspectos da sua existência estão corrompidos agora. A sua mente, a sua vontade, os seus pensamentos, as suas emoções, o seu corpo está corrompido pela existência e pela presença do pecado agora na criação. Em decorrência da entrada do pecado, nós podemos olhar para o texto de Gênesis que nós acabamos de ler e identificar pelo menos 4 grandes rupturas que agora marcam a nossa própria existência nesse mundo, a nossa experiência como seres humanos nesse mundo caído. No mundo que outrora fora perfeito, mas que agora se encontra num estado de corrupção e queda, o mundo no qual eu e você vivemos, o mundo no qual nós existimos. No texto de Gênesis que a gente leu, nós podemos identificar então essas 4 alienações. Nós veremos como elas se manifestam, como se manifestaram originalmente e como continuam a se manifestar em nossa vida, em nosso dia a dia, na própria criação, que agora se encontra distorcida pelo pecado. E a primeira e maior de todas essas alienações é aquilo que nós poderíamos chamar de alienação espiritual. Nós vemos isso no versículo 8, quando o texto nos relata: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A primeira e mais fundamental dessas alienações é aquela que acontece no relacionamento entre Deus e o homem. Nós acabamos de ler que Deus, ele tinha um relacionamento perfeito com o ser humano. Havia harmonia nesse relacionamento. O homem tinha prazer de estar na presença de Deus. De maneira muito bela, o texto nos diz que ao fim da tarde, quando a brisa suave soprava, o Senhor ia ao encontro de Adão e Eva. E isso era motivo de alegria. Havia harmonia, havia prazer, haviam bênçãos na presença de Deus. O ser humano, sem pecado, podia desfrutar da presença plena do seu Criador, podia usufruir daquele que dava sentido à sua vida. Mas como nós vemos, logo após o pecado, esse relacionamento ele é rompido. Ao ouvir a voz do Senhor, nós vemos que o homem agora, ele já não se sente à vontade na presença de Deus. O homem agora precisa se esconder do seu Criador. O homem agora precisa fugir da presença do seu Deus. O relacionamento mais importante de todos foi rompido com a queda. E por consequência, como um jogo de dominó, todos os outros relacionamentos também são distorcidos
e corrompidos por causa da quebra desse primeiro relacionamento, mais importante de todos, o nosso relacionamento com Deus. Mas apesar disso, nós vemos que Deus ele não abandona a sua obra. Quando o Senhor vai até o jardim, ele já sabia que Adão e Eva haviam pecado. Ele já sabia que eles haviam comido. Mas ele não abandona a sua obra. Ele vai atrás das suas criaturas caídas. Ele procura pelas suas criaturas caídas. Ele busca o ser humano rebelde e caído. O Senhor poderia simplesmente ter fulminado Adão e Eva, como ele disse que aconteceria se eles comessem do fruto. Mas aqui nós vemos a longanimidade do nosso Deus. Ele é paciente, misericordioso e vai atrás das suas criaturas rebeldes. Mas ainda assim, o homem se esconde da presença de Deus. Antes, eles possuíam intimidade e comunhão perfeita com esse Deus. Eles desfrutavam da sua presença diariamente. Tinham alegria plena na presença do nosso Senhor. Mas agora, não é mais assim. A realidade é outra. Adão e Eva temem a presença do seu Deus. Eles sabem que estar na presença de Deus, agora que o pecado está neles, é perigoso. Eles sabem que Deus é santo. Eles sabem que merecem a punição. Eles sabem que haverá consequências e por isso, atormentados pela culpa e pela vergonha, eles não conseguem mais estar diante do seu Deus e por isso eles precisam se esconder, eles precisam sair da presença de Deus. Estar na presença de Deus agora é perigoso para eles. Eles se escondem do seu Deus. E o Senhor faz uma pergunta. Uma pergunta que não é por falta de conhecimento. Não é que Deus não sabia. É uma pergunta que revela muito mais para Adão do que para Deus. Nós vemos que assim o nosso Deus se revela. Deus é o Senhor que vai atrás das suas criaturas. Deus é aquele que pergunta, não porque ele não sabe a resposta, mas porque quando ele pergunta, ele quer nos ensinar algo. E essa pergunta de Deus demonstra, inclusive, que ele é um justo juiz, que não dá uma sentença sem investigar aquilo que aconteceu. A pergunta de Deus tem a intenção de induzir Adão a confessar a sua culpa. Deus está convidando Adão a uma percepção do seu estado em que agora se encontra. É como se Deus estivesse perguntando a Adão, onde está o seu coração, Adão? Não é aonde ele estava escondido. Mas Adão, aonde estava o seu coração, Adão? Aonde você está, Adão? Em que lugar você se colocou, Adão? Ao negar a minha voz, ao negar a minha ordem, ao se rebelar, Adão, aonde você está? O que houve com você, Adão? E o ato de Adão se esconder é uma admissão da sua própria culpa. Adão sabia que era culpado diante de Deus. E agora suas ações são motivadas pelo medo e não mais pela fé, não mais por amor a esse Deus. Agora o que motiva Adão a agir e se esconder de Deus é o medo desse Deus. Porque agora esse relacionamento foi rompido. Adão está admitindo a sua culpa. E por causa da sua decisão, por causa da sua escolha, por causa do seu pecado, lhe sobrevém culpa e vergonha. Agora o ser humano não desfruta mais de um relacionamento harmonioso com o seu Criador. A presença santa de Deus lhe causa medo. E é preciso se esconder. O relacionamento que antes fora perfeito, agora é movido por desconfiança, por medo, por inimizade. Que cena triste. A criatura criada para ter um relacionamento pleno com o seu Criador, agora se esconde do seu Criador. E nós sabemos, meus irmãos, a Bíblia nos ensina
que pecadores não podem viver na presença santa de um santo Deus. E agora a pior declaração de todas, ela é dita. O ser humano, ele é banido da presença de Deus. Nós vemos isso no final do capítulo, quando Deus expulsa Adão e Eva do templo jardim, o lugar onde eles desfrutavam da presença de Deus. Nós vemos que agora essa presença não é mais acessível ao homem. Deus coloca querubins guardando o jardim para que o homem não mais entrasse nesse jardim. E é interessante que isso vai aparecer. Essa imagem vai continuar a aparecer na história de Israel. Quando Deus estabelece o tabernáculo, e o Santo dos Santos, o lugar onde a Arca da Aliança estava, representando e simbolizando a presença de Deus no meio do seu povo, esse lugar era inacessível. E diante da entrada do Santo dos Santos havia um véu. E simbolizando que agora esse lugar, a presença de Deus, estava inacessível ao ser humano por causa do seu pecado, haviam 2 querubins bordados nesse véu. Relembrando essa imagem do Éden. O ser humano agora, por causa do seu pecado, não tem mais acesso ao seu Deus. Até o momento em que esse véu fosse rasgado. E então pudéssemos desfrutar mais uma vez da presença do nosso Senhor. Mas agora o ser humano está banido da presença e da face do seu Deus. E que situação triste. Nós, que fomos criados para ter comunhão com Deus, nós agora não conseguimos mais viver com Deus. Mas ao mesmo tempo nós não podemos viver sem Deus. Não podemos mais estar na presença desse Deus. Mas somos ainda completamente dependentes deles. Que situação miserável. Essa é a essência da condição humana. E essa é a fonte de todos os nossos problemas, meus irmãos, que você enfrenta, que nós enfrentamos hoje. É porque o nosso relacionamento com o nosso Criador está rompido. Fomos criados para encontrar felicidade em Deus, para nos satisfazer em Deus. E agora esse homem está separado do seu Criador. Ele não pode mais viver na presença do seu Deus. Mas ele não pode mais viver sem o seu Deus. Afastado da fonte da vida. Desgraçado, miserável. Essa é a condição de Adão e Eva. E a condição de todos os filhos de Adão. Separados do seu Deus. Essa é a triste condição que todo ser humano se encontra. Devido ao pecado, à sua rebeldia. Estamos separados de Deus. Estamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Sem vida e sem Deus no mundo. Assim é o homem. A primeira grande consequência do pecado é que agora o seu relacionamento com o seu Criador está corrompido, está destruído. Mas há uma segunda alienação como uma consequência direta da ruptura desse relacionamento com o seu Criador. Nós vemos isso logo em seguida. No verso 9 e 10, nós vemos a pergunta do Senhor. O Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou onde você está, e ele lhe respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A segunda alienação, a ruptura que nós percebemos no texto de Gênesis, é agora aquilo que nós poderíamos chamar de uma alienação psicológica, uma alienação consigo mesmo. O ser humano, agora, o ser humano que foi criado como um ser integrado, harmonioso, agora ele experimenta uma desintegração interna, onde havia paz, a vergonha, medo, uma consciência atormentada. Separado daquilo que dá sentido e significado à sua vida, o próprio Deus, o seu próprio Criador, o ser humano agora se encontra sem rumo e sem compreender quem ele é. Uma vez que perdemos a nossa bússola, o nosso norte, perdemos a nossa referência, nos tornamos confusos sobre quem nós somos. A nossa identidade.
Não sabemos mais porque estamos aqui. Não conseguimos mais compreender a nós mesmos. As nossas emoções, o nosso homem interior, confusos, perdidos dentro de si mesmo. Essa é a condição de cada ser humano longe do seu Senhor, longe do seu Criador. Uma crise de identidade. E com isso, uma série de consequências. Infelicidade, culpa, perda de identidade, medo, depressão, ansiedade, vícios, suicídios, problemas sexuais, tudo resultado da perda da comunhão com o seu Criador e a perda do seu senso de identidade. Estamos perdidos, estamos em crise conosco, nos tornamos estranhos para nós mesmos, estamos nus. Essa imagem de alguém que está nu agora é uma imagem de desintegração, de vergonha, de humilhação. O ser humano não é mais capaz de compreender a si mesmo quando ele não tem mais um relacionamento com o seu Criador, que é aquele que lhe dá sentido. Sem o nosso referencial, nós perdemos a nossa identidade. E perdendo a nossa identidade, nós tentamos construí-la agora sobre fundamentos fracos. E nós lemos aqui na nossa pergunta sobre o catecismo o que é um ídolo. É justamente aquelas coisas sobre as quais, a parte de Deus, nós colocamos elas como fundamentos sobre o qual nós vamos construir a nossa identidade. Quem nós somos, o nosso senso de pertencimento, porque estamos nesse mundo. Nós vamos buscar alguma coisa para nos dar direção, nós vamos buscar alguma coisa para nos dar um referencial, nós vamos buscar alguma coisa para dar sentido à nossa vida. E começamos a construir a nossa identidade sobre fundamentos fracos, que não são capazes de nos dar sentido e segurança. Começamos a construir a nossa identidade em aspectos da criação, aspectos da coisa criada. Vamos procurar sustentar a nossa identidade em cima do nosso trabalho, da nossa família, do nosso dinheiro, da nossa sexualidade, em cima das relações que nós construímos, em cima de fundamentos muito fracos, que não são capazes de dizer quem nós somos verdadeiramente. E isso gera em nós crises, gera em nós confusão. Agora, uma consciência atormentada pela culpa, pela vergonha, o tempo todo tentando se livrar desse fardo, encontrar-se livre dessa condição, encontrar algo para dar sentido à sua vida. Somente em Deus o ser humano pode encontrar plenitude. Somente em Deus o ser humano é capaz de satisfazer a sua alma e encontrar descanso e consolo para o seu ser. Mas o pecado nos leva a todas as pessoas a rejeitar a Deus como essa única fonte de significado, de valor, de segurança. Colocamos o nosso valor em coisas tão pequenas. Começamos a olhar para nós mesmos e definir que o nosso valor depende da opinião que os outros têm sobre nós, depende da quantidade de dinheiro que eu tenho na minha conta, depende dos relacionamentos que eu desenvolvo, depende do meu sucesso no trabalho. E quando perdemos essas coisas, perdemos o nosso valor. A nossa identidade vai embora. Se rejeitamos o nosso Deus, o nosso coração, como disse João Calvino, irá criar continuamente ídolos para dar sentido à sua vida. E isso acontece porque estamos perdidos conosco. O ser humano agora se encontra perdido dentro de si. Seus desejos, seus amores, suas vontades estão desordenadas.
lutando dentro de si mesmo, brigando dentro de si mesmo. Essa é a condição, a segunda grande ruptura. A primeira delas é a nossa alienação do nosso Criador, a segunda delas é a nossa alienação em relação a nós mesmos. A terceira delas é aquilo que nós podemos chamar de uma alienação social em relação ao próximo. Uma vez que não conseguimos mais nos relacionar com Deus e não conseguimos mais nos relacionar bem conosco, isso irá refletir nos nossos relacionamentos com os outros. Os problemas sociais que nós enfrentamos também são frutos da queda e do pecado, da ruptura com esse relacionamento com Deus. É o que nós vemos no verso 11 a 13. Adão responde: porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o homem disse à mulher, então o Senhor Deus disse à mulher: o que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Como nós vimos no verso 7, inclusive, o homem agora, ele também não se esconde apenas de Deus, ele também precisa se esconder do seu semelhante. Nós vimos na semana passada, Adão e Eva também têm vergonha um do outro, eles precisam se esconder um do outro. Agora o relacionamento de intimidade, de confiança mútua, está quebrado. Agora há necessidade de privacidade, há uma desconfiança em relação um ao outro, não há mais transparência, eles não podem ser mais nus uns com os outros, eles não podem mais ser transparentes uns com os outros. O relacionamento entre eles também está quebrado. Quando o ser humano se rebela contra o seu Deus, ele não se esconde apenas de Deus, ele precisa se esconder também do seu semelhante. E a gente percebe isso ao ser confrontado por Deus. O que Adão faz? A culpa não é minha, Senhor. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele joga a culpa para a mulher. Em última instância, ele joga a culpa para Deus. Foi a mulher. Mas a mulher que o Senhor me deu. Eu estava bem. Foi o Senhor que disse: não é bom que o homem esteja só. Foi você que me deu esse problema, Deus. A culpa é sua. A incapacidade de assumir os próprios erros, de jogar a culpa para o outro, de culpar o terceiro pelo erro cometido. Ele culpa a sua esposa, ele não assume a sua responsabilidade, mostrando que agora esse relacionamento está corrompido. Lembra quando Adão vê Eva pela primeira vez, o que ele diz? Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela é como eu, ela é meu semelhante, ela é parecida comigo. Agora Adão está rejeitando a sua esposa. Ela não é mais tão igual a mim assim, não. A culpa é dela. Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é dela. Há uma ruptura em seu relacionamento com a sua esposa. E daqui decorrem todas as dificuldades relacionais entre os seres humanos. A corrupção das relações humanas, ela vai se intensificando. De uma primeira discussão conjugal, logo em seguida nós vemos o primeiro assassinato. Caim assassinando Abel. E nós vamos lendo Gênesis, e nós vamos vendo cada vez mais as implicações da dificuldade do ser humano não conseguir mais se relacionar com o seu próximo. Medo, insegurança, crises, guerras, violência. Não conseguimos mais resolver os nossos problemas uns com os outros. Aqui está a origem dos problemas conjugais que você enfrenta dentro da sua casa, dos problemas de relacionamento entre pais e filhos, do problema de relacionamento entre irmãos. Mas aqui também está a origem dos conflitos internacionais, do desejo de exercer poder sobre o outro, do desejo de não conseguir mais olhar para o outro
como alguém semelhante a mim, mas como alguém que eu preciso dominar sobre ele. O homem não consegue mais amar o seu próximo como deveria. Ele está sempre culpando os outros, fechando os olhos para aqueles que estão em necessidade. Fome, desigualdade, miséria, pobreza surge porque nós estamos alienados uns dos outros, meus irmãos. Nós estamos alienados uns dos outros. Nós não somos mais capazes de nos preocupar um com o outro. Nos tornamos egoístas. Só somos capazes de olhar para nós. O pecado nos cega. O pecado nos curva sobre nós mesmos. Os interesses pessoais se tornam mais importantes do que a necessidade dos outros que estão ao nosso redor. Vivemos para nós mesmos. Os nossos problemas sociais, eles são incontáveis. Enfrentamos solidão, conflitos interpessoais, conjugais, familiares, pobreza, constantes confrontos, ineficiência da ordem política. Tudo isso, meus irmãos, consequência da ruptura que há entre o ser humano e o seu semelhante como uma consequência da queda. E que nós vemos as consequências disso, inclusive, naquilo que Deus vai dizer à mulher. Não mais um casamento harmonioso, mas um relacionamento onde há conflitos. O desejo de um tentando dominar sobre o outro, a mulher desejando dominar sobre o homem dominando sobre a mulher. Não mais um relacionamento de carinho, harmonia, mas um relacionamento de luta e conflito. Não é estranho, meus irmãos, percebemos em muitos casamentos onde os casais estão competindo entre si, onde eles estão lutando entre si, onde eles estão vendo quem é que manda mais, ao invés de serem de fato uma só carne. Da onde vem isso? Da queda. Não conseguimos mais nos relacionar um com o outro, uma consequência direta do nosso pecado. A quarta e última alienação é aquilo que nós poderíamos chamar de alienação física, uma alienação da própria criação, da ordem criada. Nós percebemos que há uma ruptura no relacionamento do homem com a criação. Nós vemos isso do verso 17 ao 19, quando Deus descreve a maldição que virá sobre o homem. Agora a terra que ele foi chamado para dominar, governar sobre ela, se insujeitará contra ele, se insurgirá contra ele, de modo que ela não será mais ela produzirá coisas que são inúteis. Ela dará trabalho ao homem. Agora, do suor do seu rosto, ele precisará arar a terra. Agora, do suor do seu rosto, a terra vai se desintegrar, ele vai precisar cuidar, vai haver peste, vai haver ervas daninhas, danificando as suas plantações. Agora há trabalho, a criação não está mais em harmonia com o ser humano. Isso também aponta para consequências cósmicas dentro da estrutura criada. Como se a própria criação estivesse corrompida pelo pecado. Paulo vai falar sobre isso em Romanos 8, quando ele diz que há uma expectativa na criação da redenção de todas as coisas, porque o próprio mundo ficou desordenado pela presença do pecado. E agora o ser humano que havia sido criado como um mordomo da criação, alguém que foi chamado para desenvolver as potencialidades da criação, ele deveria dominá-la, sujeitá-la para a glória de Deus. Agora essa criação, ela se torna hostil ao homem. Ela se opõe ao homem. E o homem passa não mais a cuidar da criação, mas a destruí-la, a depredá-la, a usar a natureza e a própria criação para os seus fins egoístas. E é por isso que nós vemos o ser humano acabando com a própria natureza. De maneira egoísta.
E essa alienação física, ela tem reflexos no próprio homem como parte da criação. Como parte da criação, Adão agora também está sujeito à corrupção, à degradação e à morte. E a própria natureza sofre desastres naturais, fome, doenças, deterioração, deficiências mentais e físicas, envelhecimento, morte. Todas essas coisas passam a existir em decorrência dessa queda. Nós estamos num mundo caído. Nós estamos em um mundo onde coisas ruins acontecem porque esse mundo está desordenado. Porque agora esse mundo está corrompido. E aguarda a sua redenção também. E como o próprio Deus diz, acima de tudo a realidade da morte, o homem se tornará pó novamente. Porque o salário do pecado é a morte, como nós lemos no início do nosso culto. A morte que passa a se tornar tanto uma punição quanto um livramento. Um livramento da miséria a qual o homem sujeitou a criação por causa da sua desobediência e da sua rebeldia. Mas uma maldição que também abre caminho para a salvação. Uma maldição que também abre caminho para a restauração. E o que Deus faz diante de toda essa realidade que nós acabamos de ler? Em um contexto de juízo e de condenação. O Senhor Deus, ao decretar um juízo sobre a serpente, traz também uma promessa de reconciliação. O Senhor diz à serpente, então, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, inclusive, nós temos a realidade de um tema que vai se desenvolver no livro de Gênesis. O tema da descendência. Aqui nós temos a descrição de duas descendências, a descendência da serpente e a descendência da mulher. A descendência da serpente não é uma descendência literal, não está falando de serpentezinhas que vão sair do ventre daquela serpente. Não está falando nem de demônios que serão filhos de Satanás, não, está falando da humanidade caída, aqueles que seguirão ouvindo a mentira da serpente, acreditando na mentira da serpente e vivendo, rejeitando o seu Criador. Essa é a humanidade daqueles que descendem da serpente. Mas há uma outra descendência, há uma outra semente, a semente da mulher, daqueles que se manteriam fiéis ao Senhor. A gente vê isso sendo manifesto nos dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. As duas descendências estão ali. A descendência da serpente, Caim, e a descendência da mulher, Abel. E esse tema vai se desenvolvendo em todo o livro de Gênesis, aquela descendência que seguirá ao Senhor e aquelas que abandonarão ao Senhor e viverão de modo autônomo, rejeitando o governo de Deus e fazendo ídolos para si. Mas plenamente, meus irmãos, essa promessa é aquilo que tem sido chamado de proto-evangelho. A primeira pregação do evangelho na Bíblia. Um dia, do meio dessa descendência, virá o descendente da mulher, aquele esperado e desejado, aquele que por fim porá fim à mentira da serpente, aquele que esmagará a cabeça da serpente sobre os seus pés, do qual ela lhe ferirá, mas essa ferida não será mortal. Deus mesmo estabeleceria um descendente da mulher que reverteria todas as consequências destruidoras do pecado na sua criação.
Quem é esse descendente prometido? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o descendente, ele é a semente da mulher, ele é o herdeiro de Abraão, ele é o filho de Davi, ele é o verdadeiro Israel de Deus, ele é o filho de Deus que se fez carne para morrer por nós, e por fim, a destruição causada pelo pecado. Em Cristo, as consequências do pecado começam a ser desfeitas. Em Jesus, por meio da sua vida, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, a comunhão que foi perdida com Deus pode ser restabelecida. O acesso à presença de Deus que havia sido perdido no Éden, agora é restabelecido pelo novo e vivo caminho que Cristo fez por nós no seu sangue. O véu foi rasgado e nós podemos ter acesso à presença de Deus. Por meio de Jesus, o nosso relacionamento com o Senhor é restabelecido. Por meio de Cristo, nós recebemos uma nova identidade. Não mais baseado em ídolos, não mais baseado em amores desordenados, não mais baseado em mentiras, em falsidades. Mas agora nós podemos saber quem nós somos, a quem nós pertencemos, por que estamos aqui, por que existimos, por que vivemos. A nossa identidade é restabelecida em Cristo. Em Cristo nós também somos reconciliados uns com os outros. Nós podemos amar, nós podemos servir, não vivemos mais para nós mesmos. Em Cristo nós podemos cuidar um do outro. Nós podemos amar não mais de maneira egoísta, buscando os nossos próprios interesses, mas amar a semelhança de Jesus. Em Cristo nós também somos reconciliados uns com os outros. Tudo isso por meio da sua morte e da sua ressurreição. E um dia, toda essa criação será restaurada. Um dia todo o sofrimento, toda a doença, toda a dor e a morte finalmente serão vencidos. Já não haverá mais pranto nem tristeza. E todos nós nesse momento todos nós que nesse momento estamos debaixo da maldição do pecado, podemos experimentar reconciliação em nosso relacionamento com Deus, conosco, com as pessoas, nossos casamentos, nossos filhos, nossos parentes, amigos, vizinhos. Nós podemos restaurar essas coisas em Cristo. Por meio da fé em Jesus, nós podemos experimentar a restauração hoje, no presente. Ainda não de maneira plena, mas podemos experimentar todas essas coisas. Podemos viver verdadeiramente uma vida plena, cheia de sentido, de propósito, de amor. E assim como Adão e Eva tiveram a sua nudez cobertas por Deus, a gente vê que Deus mata um animal e cobre a nudez de Adão e Eva. Assim também o Senhor faz conosco através de Jesus. Por meio do sangue de Cristo, a nossa nudez, a nossa falência espiritual, finalmente é coberta pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É somente por meio de Cristo que nós podemos experimentar a libertação de todas essas consequências do pecado. É somente por meio de Cristo que nós podemos ter vida. O Senhor mesmo estabeleceu para nós uma libertação. O Senhor mesmo estabeleceu para nós um descendente que nos livraria das consequências do pecado. E essa liberdade está disponível para nós hoje. Basta crer que Jesus é o descendente prometido, que Jesus viveu uma vida de perfeita obediência, que Ele morreu na cruz por você, e que através do seu sangue os nossos pecados são perdoados, a nossa culpa é retirada, a nossa condenação é apagada, porque Cristo foi condenado em nosso lugar.
mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E por meio da sua ressurreição nós somos justificados diante de Deus. Não precisamos mais fugir da presença de Deus. Não precisamos mais nos esconder de Deus. Não precisamos mais nos esconder do nosso próximo. Não precisamos mais fugir de nós mesmos e daquilo que nós vemos no espelho. Mas nós podemos nos render a Cristo Jesus e dizer: Senhor, faz de mim um vaso novo. Restaura aquilo que foi perdido. Faz de mim agora uma nova criação, a sua imagem. E trabalha em meu coração, para que eu seja aquilo que foi perdido lá no Éden, mas que em Cristo nós podemos experimentar algo muito melhor. Isso está disponível para você hoje, meu irmão. Basta crer, basta entregar a sua vida a Jesus, basta confessar Jesus como seu Salvador e desfrutar da sua presença. Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar. Senhor, nessa noite, nós estamos em Tua presença, reconhecendo tudo aquilo que o pecado nos fez perder, Senhor. O quanto nós nos afastamos do Senhor por conta do nosso pecado. Mas também, ó Deus, nós sabemos que isso não foi um ponto final. O Senhor não nos abandonou, mas o Senhor veio em resgate das suas criaturas rebeldes. O Senhor enviou Cristo Jesus para morrer por nós quando ainda éramos pecadores, e por meio do seu Filho, as consequências do pecado estão sendo revertidas. Por meio de Jesus, aquele em quem o Senhor estabeleceu, nós temos vida, paz, perdão, reconciliação e esperança. E a minha oração, Pai, é para que aqueles que estão em Cristo sejam mais fortalecidos no Senhor. E aqueles que, porventura, não entregaram as suas vidas a Jesus nessa noite possam se render ao seu senhorio. E possam experimentar salvação e libertação das consequências que o pecado traz sobre a nossa vida. Porque em Cristo há esperança, porque em Cristo há vida, porque nós estamos aqui para celebrar que estávamos mortos, mas em Cristo nós revivemos. E celebraremos isso daqui a pouco, Senhor, no batismo e na ceia, ao lembrar que estávamos mortos por causa do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E dessa vida nós desfrutamos porque estamos em Cristo. Porque em Cristo temos paz com Deus, paz conosco, paz com o nosso próximo, e aguardamos um dia em que toda essa criação será restaurada. Fortalece-nos nessa fé e firma-nos nos caminhos do Senhor, para que possamos glorificá-lo todos os dias da nossa vida e desfrutar daquilo que outrora havíamos perdido no Éden, mas que podemos já desfrutar no presente por meio de Cristo. Leva-nos, Deus, a viver uma vida plena em Jesus e a desfrutar da vida que Ele nos dá. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.